Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de italiano. E na aula de hoje nós vamos aprender o alfabeto italiano. Isso mesmo, eu vou ensinar todas as letras do alfabeto italiano, como que elas se pronunciam, e depois no final nós vamos também fazer um exercício prático para você já colocar em prática, né? Como fazer para conversar em italiano, como soletrar da forma correta, né? Então, a primeira dica que eu te dou, acompanha, porque a fonética é muito importante, a pronúncia é muito importante, ok? Então, nós vamos já compartilhar a tela aqui do computador. Eu vou compartilhar a apresentação e você simplesmente vai acompanhar, ok? Muito bem. Alfabeto italiano com fonética e lettere straniere incluse, ok? A partir de agora, eu vou sempre tentar fazer é, das duas formas, em português e em italiano, para você aprender com mais velocidade, tá bom? Então, alfabeto italiano com fonética e lettere straniere incluse, tá? Eu vou traduzir alfabeto italiano com a fonética, a pronúncia e as letras também estrangeiras incluídas, porque no alfabeto italiano nós temos também as estrangeiras. Concílio d'oro, uma dica de ouro, né? O que que seria essa dica de ouro? Deixa eu só afastar isso aqui rapidinho. Vamos lá. O que que seria essa dica de ouro? Per pronunciare correttamente in italiano, basta appena leggere allo stesso modo come está scritto. Ou seja, para pronunciar corretamente em língua italiana, é você apenas simplesmente ler da forma que está escrito e você vai conseguir falar, tá bom? Eu vou fazer um exemplo. Exemplo. Em português se escreve bom dia, mas se legge bom dia. Ou seja, em italiano, por exemplo, você escreve buongiorno e se legge buongiorno, né? Você vê que em português você escreve bom dia, mas você vai acabar pronunciando, dizendo bom dia, né? Então, introdução. Tenha sempre com você o dicionário de português, italiano, italiano-português, tá? Caderno de exercícios e anotações, porque sempre é bom você, durante essas aulas, você vai ver que tem várias dicas que, obviamente, você precisa anotar e praticar. Pratique pausando sempre que precisar o vídeo, né? É por isso que estão disponíveis as videoaulas. Você assiste na hora que achar mais oportuno, né? Na hora que você puder. E também você pode pausar, voltar, ouvir novamente. Não se distraia e assine o canal YouTube Leandro Italiano Oficial. Lá tem várias dicas também. Olha só que interessante, tá? Essa aqui é uma dica de ouro também. O Google Translator, ou seja, o Google Tradutor, pode repetir qualquer frase que você falar em até 90 idiomas, ou seja, do português ao italiano e vice-versa, né? Isso por que é importante? Porque no final dessa aula, né, você vai praticar isso com outras frases, não se preocupa, no final da aula você vai entender como que vai funcionar o exercício, tá bom? Olha só, informazione interessante, l'alfabeto italiano, faltou uma vocal aqui, l'alfabeto italiano contiene 21 lettere più 5 lettere straniere, tá bom? Então, o alfabeto italiano tem 21 letras e mais 5 estrangeiras, tá bom? Então, vamos ver qual que são as letras italianas. Lettere italiane. Agora, presta muita atenção, tá? Com a cor preta, você vê que eu escrevi a forma que nós escrevemos a letra, tá? E na cor verde, você vai ver a forma de como é a fonética. Eu vou pronunciar para você aprender. A, A, B. É bem pronunciada, né? Bem marcante com duas vezes. B. X. Se fosse, por exemplo, escrever
de uma forma para brasileiro em português aprender, né? Entender, seria ti, é, F, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Você entende que é exatamente da forma que nós escrevemos, né? Como te falei no começo, eu vou repetir. A, B, X, E, F, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. É fácil, né? Agora vamos ver as letras estrangeiras, tá? Em português, J. Em italiano é I lunga ou I lungo, tá? Até mesmo o seria o, né, em português. I lunga, você pode dizer I lunga ou I lungo, tá bom? K, W ou W. X, Y ou Y. Eu vou repetir. I lunga ou I lungo. K, W ou W. X, Y ou Y. Ok? Para finalizar, nós vamos agora fazer algum exemplo de exercícios, tá? Exemplo e exercícios de gramática usando o alfabeto. Exemplos e exercícios de gramática usando o alfabeto, tá bom? Uma conversa básica, né? O que as pessoas estão dizendo. Ciao, come ti chiami? Ciao, io mi chiamo Leandro. E tu? Piacere, Leandro, io mi chiamo Roberto. Eu vou repetir. Ciao, come ti chiami? Você percebe que em italiano o ciao, né, é quando você inicia a conversa. Também é usado quando você finaliza, né, a conversa, mas não é na hora de se despedir, é na hora de se apresentar, tá? Ciao, io mi chiamo Leandro. E tu? Piacere, Leandro, io mi chiamo Roberto. Ma come si scrive il tuo nome, Leandro? Oppure di altra forma, Oppure, come si dice il tuo nome? Mi fai lo spelling per piacere? Vou repetir. Ma come si scrive il tuo nome, Leandro? Oppure, come si dice il tuo nome? Mi fai lo spelling per piacere? Spelling quer dizer soletrar, tá? Aqui a pessoa não entendeu o nome e está pedindo para você soletrar. Certo. Aqui eu vou agora soletrar o nome Leandro, certo? L di limone, E di elefante, A come arancia, N come nave, D di delfino, R di rinoceronte, O di Otranto. Você entende como que é muito fácil até mesmo pronunciar cada letra individualmente, porque simplesmente você lembrar do alfabeto, né, e pronunciar da forma que você vê escrito. Eu vou repetir. L di limone, E di elefante, A come arancia, N come nave, D di delfino, R di rinoceronte, O de Otranto. Otranto é uma cidade lá na Itália, quando geralmente nós falamos para soletrar a letra O, você faz O, você diz O de Otranto, mas poderia ser qualquer outra palavra. E uma
coisa bem interessante, você deve ter notado também, que a gente pode falar tanto ele di limone, como, por exemplo, você pode dizer ele come limone, entendeu? Então, agora, para finalizar, eu separei aqui um compito de casa, ou seja, a lição de casa, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de 20 palavras em italiano por escrito, tá? Da mesma forma que eu apresentei nessa aula, você vai fazer por escrito 20 palavras. Como é que vai pegar essas palavras em italiano? Se ainda você não está apenas começando, pensa 20 palavras em português, coloca lá no dicionário que você tem que ter e vai simplesmente traduzir, ok? Depois você vai fazer o spelling, ou seja, soletrar uma a uma. Você vai fazer uma lista e vai soletrar da mesma forma que eu fiz ali com o nome Leandro, com o meu nome. E vai ler, você vai gravar, você vai fazer na frente de um espelho, vai pronunciar e vai ouvir a tua voz, a tua pronúncia, tá bom? Depois de você ler, só depois, tá? Você vai conferir no Google. Lembra aquela dica que eu te dei lá no começo? Obviamente que o Google nem sempre vai pronunciar 100%, né, da fonética correta, porque é um robô, né? Não é uma pessoa igual nós estamos fazendo nessa aula, mas vai te ajudar bastante para ver se você acertou ou se você errou, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários também. Não esqueça, tá, de seguir o canal aí no YouTube, Leandro Italiano Oficial. Então, te vejo na próxima aula. Buona fortuna, ou seja, boa sorte. Valeu!